Jovem Pan Especial. Coronavírus. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o especial Jovem Pan Coronavírus. Eu sou Lívia Fernanda e aqui você acompanha o que foi destaque nesta quarta-feira, porque a Jovem Pan não para. A Secretaria da Habitação de São Paulo liberou R$200 milhões para incentivar a construção de moradias para famílias de baixa renda. Serão mais de 15 mil unidades habitacionais disponibilizadas em 24 municípios paulistas. Em entrevista à Jovem Pan, o secretário da Habitação do Estado, Flávio Amari, detalhou as regras do programa. Vamos conferir. Como é que será esse programa? É um programa que vai ajudar no total quantas pessoas? Como é que serão feitos os cadastros? Quais são os beneficiados? Qual o perfil das pessoas que podem pleitear esses imóveis, essas habitações? Um programa muito importante, um programa que chama Nossa Casa. Dentro dessas modalidades todas, um programa que é lançado pelo governador João Dória, pelo vice-governador Rodrigo Garcia no final do ano passado. O programa Nossa Casa tem 3 modalidades: o Nossa Casa Preço Social, Nossa Casa CDHU e o Nossa Casa Apoio. Esse investimento que nós estamos fazendo hoje de R$200 milhões por todo o estado de São Paulo, em 24 municípios contemplados, mais de 15 mil unidades sendo fomentadas a construção em todo o estado de São Paulo, tem uma característica de ajudar as famílias, um subsídio complementar ao governo federal, o cheque moradia, onde essas famílias que não teriam acesso à casa própria podem, com esse subsídio complementar, podem conseguir pagar uma prestação e ter o acesso à moradia. Então, um investimento muito importante que, além de realizar o sonho de mais de 15 mil pessoas, mais de 15 mil famílias, 60 mil pessoas no estado de São Paulo, também gerará muito emprego e renda no momento que a gente precisa exatamente disso também, ou seja, além de atender a população mais carente, também gerar emprego para a população e renda, e a indústria da construção tem essa característica. Então, em todo o estado de São Paulo, 200 milhões, e para o município de São Paulo serão 39 milhões, uma ação importante também, onde nós tivemos muito diálogo também com o prefeito Bruno Covas, com o João Farias do município de São Paulo, buscando atender também a população carente do município de São Paulo. Pessoas essas que nunca tiveram atendimento habitacional, que têm renda até 3 salários mínimos e podem contar com esse subsídio complementar do governo do estado de São Paulo, fazendo com que essas famílias tenham acesso à compra da casa própria. Ô secretário, a gente sabe que vivemos uma crise sem precedentes, a construção civil também sentiu, obviamente, os efeitos dessa crise. Você anda pelas ruas, você ainda vê prédios sendo construídos, pessoas trabalhando, mas a situação é muito difícil. Eu pergunto, como garantir a construção desses novos imóveis aqui em São Paulo, apesar da crise? Na verdade, a indústria da construção, dentro do processo da pandemia, da quarentena, não houve nenhuma paralisação. Elas puderam continuar. Tiveram sim a paralisação os estandes de venda, que dentro do Plano São Paulo, nós buscamos numa interlocução, onde todos os secretários se mobilizaram, coube a minha interlocução com o setor da construção, do setor das imobiliárias, do comércio e também dos shopping centers, onde esses setores foram incluídos nos municípios da fase 2, como boa parte do estado de São Paulo hoje se concentra. Então, a partir de agora, com uma limitação e também sendo regrado pelos próprios municípios, as imobiliárias e os estandes de venda podem voltar a trabalhar. A queda das vendas é natural, a queda da atividade econômica ela é natural e não em São Paulo, nem no Brasil, é no mundo. É um problema da pandemia. O inimigo da economia não é a quarentena, não é o isolamento. O inimigo da pandemia, o inimigo da economia é a pandemia. O inimigo da economia é o vírus. Então, houve sim uma queda forte das vendas dos imóveis no estado de São Paulo, no Brasil, eu diria talvez até no próprio mundo. Mas a construção continua trabalhando. E no estado de São Paulo a mesma coisa. Nós continuamos a nossa atividade, são mais de 40 mil unidades habitacionais em construção hoje por todo o estado de São Paulo, uma ação importante da Secretaria da Habitação, da CDHU, e agora um anúncio fundamental de mais 15 mil unidades, tendo fomento através do cheque moradia, para que essas 60 mil pessoas, 15 mil famílias possam ter acesso à casa própria com subsídio, sem retorno. As pessoas vão receber um cheque moradia e podem, nessas 24 cidades, com os R$200 milhões, terem acesso à casa própria. Pessoas, famílias até 3 salários mínimos de renda. Oi, secretário, bom dia, aqui é a Kalina. E o que fazer com essas famílias que perderam as condições de pagar o aluguel e agora estão nas ruas? Qual a saída?
Na verdade, as famílias têm buscado, a gente tem buscado auxiliar essas famílias, dar atenção às famílias. Nós temos uma ação importante na CDHU de poder flexibilizar, repactuar para aquelas famílias que perderam a renda. Existe um canal aberto. Obviamente, não são para todas as pessoas, são pessoas que tiveram uma queda da renda ou perderam o emprego. A gente pode buscar dar uma atenção, e assim a gente tem feito, dando atenção para esses mais de 300 mil mutuários que nós temos hoje na carteira de recebimento da CDHU. Mas é importante também a gente registrar Kalina, que a gente, esse recebimento da carteira da CDHU, ela é fundamental para que a gente dê continuidade na construção dessas 40 mil unidades que estão em construção hoje, sendo que o objetivo principal do governo de São Paulo, do governador João Dória, é buscar atender a população mais carente, buscar atender os brasileiros que vivem em São Paulo de renda mais baixa. E a habitação tem um papel fundamental em tudo isso, tirando as famílias da área de risco, também urbanizando comunidades e buscando o atendimento habitacional. E nesse momento, o investimento de 200 milhões de reais do programa Nossa Casa Apoio é fundamental para a realização do sonho e também para a geração de emprego e renda no estado de São Paulo. Secretário, pergunta agora de José Maria Trindade, que está em Brasília. Zé Maria. Secretário, é um eterno déficit habitacional em todo o país e o maior estado também não fica fora desta situação, né? E daí a necessidade de programas assim. Qual será a garantia de devolução deste investimento em empregos, né, que é o principal, e de que esse programa chegue exatamente para as pessoas que precisam? A garantia é de 100%, Trindade. Não existe nenhuma possibilidade de não acontecer o investimento já está com o dinheiro depositado na Caixa Econômica Federal, com autorização para investimento em determinados empreendimentos já selecionados em conjunto com a Caixa Econômica Federal, ou seja, os recursos já estão depositados, registrados empreendimento por empreendimento no estado de São Paulo, 24 municípios, 39 milhões para o município de São Paulo, que tem bastante importância, obviamente, pelo déficit habitacional aqui no município de São Paulo, e não existe nenhuma possibilidade disso não acontecer. Até repito, porque o dinheiro, o recurso já está depositado na Caixa Econômica Federal e não tem retorno para o Estado. Esse é um investimento onde o Estado fomenta a produção, faz parte do plano de governo do governador João Dória, onde durante o período eleitoral ele se comprometeu a fazer o cheque moradia, e é exatamente o que nós estamos fazendo, ou seja, é um subsídio que não tem retorno. A gente ajuda as famílias, colabora com essas famílias mais carentes, ajudando essas famílias a terem acesso à moradia, reduzindo o déficit habitacional. Mas se permite, Trindade, também é importante a gente contextualizar o déficit habitacional. O déficit não é só falta de casa. 60% do déficit habitacional, não só no estado de São Paulo, mas de maneira geral e no Brasil, ele é concentrado na categoria ônus excessivo do aluguel, onde as famílias pagam mais de as famílias que têm até um salário, até 3 salários, pagam mais de 1/3 da sua renda com aluguel. Então é importante buscar também ações para fomentar a produção habitacional de maneira geral. E assim nós estamos fazendo, buscando desburocratizar processos de aprovação, acelerar processos de licenciamento, fomentando a produção habitacional para a população de mais baixa renda. Nós, dessa forma, também diminuímos o déficit habitacional, com ações tanto na área pública, quanto também de investimentos na área pública, quanto também ações e gestão na desburocratização e na facilidade, na agilização de licenciamentos de programas habitacionais, de projetos habitacionais no estado de São Paulo. Secretário Flávio Amari, só para a gente fechar, o senhor faz parte do plano econômico aqui de São Paulo, esse plano para combater e criar ações no avanço, para conter o avanço, obviamente, do coronavírus, é o Comitê Econômico que foi criado do plano aqui de São Paulo. E eu pergunto para o senhor o seguinte: como é possível abrir o comércio, abrir os setores econômicos, mas sem perder o controle de mortes pelo coronavírus? Exatamente como nós fizemos, Tiago. Nós buscamos uma interlocução importante. O governador João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia mobilizaram toda a equipe de secretariado para que, com uma interlocução com os setores econômicos, com todas as atividades econômicas do estado de São Paulo, coube a mim a interlocução com a construção, com as imobiliárias, com as concessionárias, com o comércio e com os shopping centers. Elaboramos, em conjunto com os setores,
protocolos propostos por eles, inclusive, até por experiências que tem, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Então, exemplos de shopping centers do mundo, com protocolos, sim, rígidos, e buscamos, sim, contemplar nos municípios que hoje fazem parte da fase 2, a possibilidade de abertura, delegado aos prefeitos decidir, dentro do Conselho Municipalista, coordenado pelo secretário Marco Vignoli, onde nós participamos também, secretários, na interlocução com 645 municípios, coube a minha interlocução com 79 prefeitos da região de Itapeva e de Sorocaba, e cada secretário ficou com uma região do estado, tendo a interlocução com os prefeitos, pactuando, articulando, tirando dúvidas e ajudando, na verdade, os prefeitos a entenderem o conceito do Plano São Paulo e dessa forma possibilitar, se entenderem que deve, abrirem, se participam da fase 2 ou da fase 3, onde tem mais flexibilização possível, sendo mais restritivos, não o contrário. E desta forma, flexibilizando na fase 2 por até 4 horas, nós evitamos problemas de sobrecarregar o transporte coletivo, nós evitamos o problema de consumo de alimentos no local, até porque em 4 horas as pessoas não precisam necessariamente se alimentar no local de trabalho, ou seja, é uma abertura com segurança, sempre com evidências, com a ciência e buscando preservar a vida das pessoas. O Grupo Campari é hoje a 6ª maior empresa mundial de bebidas destiladas premium, com um faturamento de 1 bilhão e 800 milhões de euros no ano passado. No Brasil, a empresa conta com 16 fábricas e 3 vinícolas e seus produtos são vendidos em 190 países. A Jovem Pan conversou com o executivo Carlos Moura, diretor-geral do Grupo Campari no Brasil, que detalhou o funcionamento do setor em meio à pandemia. Bom, como é que está o consumo de bebidas durante a crise? O consumo cai, o consumo aumenta, as vendas caem, as vendas aumentam. Qual que é o raio-x desse setor em meio à pandemia? De fato, a gente tem toda essa questão que gera o distanciamento social nesse primeiro momento, impacta diretamente o consumo de bebidas destiladas, bebidas alcoólicas como um todo. É preciso lembrar que o Brasil tem uma característica bastante peculiar, aproximadamente, dependendo da empresa, entre 65% e 70% do volume é consumido em bares e restaurantes, que nesse momento encontra-se fechado. Então, quando a gente faz o balanço total, sem dúvida alguma, a indústria de bebida alcoólica tem uma perda no curto prazo, vamos dizer assim. O senhor tem alguns números? Então, a gente tem números, quando a gente vê de forma geral, em termos de destilados, a gente vê que a queda gira em torno de 23%, quando a gente acompanha no curto prazo de tempo. Então, sem dúvida alguma, como 70% aí é consumido fora do lar, e a gente tem essa questão do distanciamento social super importante de ser seguido, impacta diretamente no nosso negócio. Em relação à produção e funcionários, alguns funcionários foram colocados em home office, obviamente que a produção lá na boca da máquina não tem como parar, mas como é que está a situação em relação aos funcionários? Então, a gente se beneficiou de um grande programa de comunicação feito pelo Campari Group da Itália. Então, desde os primeiros momentos dessa pandemia, a gente recebia toda a comunicação do que estava acontecendo com as nossas operações na Ásia e, posteriormente, na Europa. Então, a gente teve uma vantagem aí em termos de planejamento. Isso fez com que a gente adequasse tanto a parte de produção para esse momento atual, onde a gente tem uma queda de demanda, como organizasse toda a parte de suporte aos nossos colaboradores. Então, de forma muito pragmática, a gente adotou aí 3 prioridades básicas no nosso planejamento para lidar com essa parte de pandemia. A primeira delas era cuidar dos nossos camparistas, dos nossos colaboradores e da comunidade onde a gente atua. O segundo era garantir a continuidade de negócio e a terceira prioridade é, obviamente, estar pronto para quando tiver a reabertura do mercado. Então, tudo isso junto levou a gente a adotar medida de segurança para o colaborador, ajuste de produção para atender essa nova realidade, a nova de demanda e, principalmente, estar pronto para quando tiver a reabertura do mercado. Sr. Carlos, uma avaliação geral em relação à postura não só do governo brasileiro, mas também dos governos nesse apoio à crise. O senhor cita também a própria Itália, o norte da Itália, que foi um local muito mais atingido pela crise. E eu pergunto, em relação às ações para se combater a crise em favor do emprego, a empresa tem que leitura de todo esse processo? Bom, a gente, nesse primeiro momento, a gente considera muito forte como nosso primeiro
pilar estratégico que a gente tem, que é garantir aí a segurança dos colaboradores. Isso inclui também a garantia dos empregos. Então, nesse primeiro momento, a gente nem considera tanto redução de quadro como sequer redução de jornadas e salário. A gente mantém a nossa estrutura exatamente como está. E o posicionamento como companhia principalmente atender às orientações dos órgãos oficiais de saúde. Uhum. Quem faz a pergunta agora para o senhor é o Beto Caetano, nosso comentarista de Economia e Negócios. Beto. Bom dia, Carlos Moura. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Carlos, o Grupo Campari tem sede lá no norte da Itália, perto de Milão, né? Uma das áreas mais atingidas pela Covid lá na Itália. Essa experiência da matriz, ela foi compartilhada com vocês? Quer dizer, vocês trouxeram medidas, orientações da Itália, considerando que a Campari tem a fábrica no Brasil perto de Recife, que é também um dos focos mais graves da doença, né? Exatamente. Muito bom dia, Beto. Como eu falei anteriormente, a gente tomou proveito de um excelente plano de comunicação elaborado pela Matriz. Então, como aqui no Brasil nós estamos algumas semanas atrás, alguns meses atrás do que aconteceu na Europa, isso permitiu que a gente tivesse aprendizados com relação ao funcionamento do mercado, e um referencial também para a gente muito importante é o mercado da Espanha. O consumo fora do lar do Brasil ele é muito similar do que tem com a Espanha. Então, todo o aprendizado que teve na Europa, que está uma onda na frente dos acontecimentos aqui no Brasil, ajudou bastante a gente no nosso planejamento interno. Como você comentou, Pernambuco está num momento bastante complexo lá, as medidas de restrições têm aumentado. E aí, quando aquele pilar que eu comento, que é cuidar dos nossos camparistas e da comunidade onde a gente atua, nós também estamos contribuindo com, hoje já são 8 hospitais que estão na linha de frente do combate a coronavírus, onde a gente está garantindo o abastecimento de álcool 70 para que eles possam lidar com melhores condições diante dessa situação. Nesta terça-feira, o estado de São Paulo teve recorde de casos e mortes por Covid-19. Desde o dia 1º de junho, o estado se move na direção do afrouxamento da quarentena, mesmo com a escala de mortes. Para tratar dessa questão, a Jovem Pan conversou com o secretário executivo do Centro de Contingência do Coronavírus, João Gabardo dos Reis. Vamos ouvi-lo. Secretário, claro que esse aumento assusta. O que o senhor atribui esse aumento, não só aqui em São Paulo, mas também em todo o Brasil? O senhor acha que é aumento de testagem? O senhor acha que é uma constatação que está sendo mais bem feita? Ou há uma desconexão em relação a medidas não só aqui em São Paulo, mas também em outras partes do Brasil? Como é que o senhor avalia isso? Bom, primeiro, o dia da semana, né? Terças-feiras sempre acontece um número mais elevado por conta do final de semana. Há uma redução no nível de informações de parte dos municípios para a Secretaria Estadual da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde para o Ministério da Saúde. Então, sempre nas terças-feiras a gente tem um número maior. Não tem dúvidas, tem toda a razão que o número de casos, ele vai aumentar e vai continuar aumentando agora por conta da testagem, porque em alguns locais nós já temos mais de 50% dos pacientes que estão sendo confirmados são pessoas que fazem teste rápido, são pessoas assintomáticas, que não vinham fazendo teste. Até então, o teste só era realizado em quem tinha SRAG, né, síndrome respiratória aguda grave, aquelas que iam para o hospital, que internavam, essas é que eram testadas. Agora começa a se fazer testagem também em pessoas com casos mais leves, e algumas até assintomáticas. Isso vai fazer crescer mesmo o número de casos, é normal, isso é esperado. Agora, o secretário, o que se espera? Porque São Paulo vive agora uma fase de reabertura. Muitos especialistas e também pessoas que são leigas se perguntam por que reabrir agora se há um aumento do número de mortes? E se discute também muito a questão do pico da doença. O senhor acha que é possível que tenhamos mais aumento nas próximas semanas? Olha, nós não podemos falar ainda em pico, né? Até porque nós temos, no país, a gente tem várias curvas, né? Cada local tem uma curva diferente, tem locais que a epidemia não começou ainda, né? Como é o caso da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não começou, ou não vai ter, ou então vai começar agora nas próximas semanas. E a gente tem locais onde a curva já está nitidamente na descendente. Então, o Brasil é muito extenso, e tem muitas realidades diferentes entre os estados. E mesmo dentro dos estados, também tem realidades, tem cenários
epidemiológicos distintos dentro dos estados. E o plano de São Paulo, eu discordo, não é um plano de flexibilização. O plano de São Paulo é um plano para que se dê tratamento diferenciado para cenários epidemiológicos diferentes. Então, as regiões vão ter um tratamento diferenciado, de acordo com o número, a transmissibilidade da doença, de acordo com a sua capacidade de atendimento. Nós podemos pensar que, no limite, iniciando o plano e todas as regiões apontando para um crescimento da transmissibilidade da doença, ou um risco de incapacidade de assistência hospitalar, seja em leitos de enfermaria ou em leitos de UTI, pode ocorrer uma intensificação nas medidas de distanciamento social. Isso está previsto no plano. Então, o plano é simplesmente trabalhar com indicadores, verificar a situação de cada região e dar um tratamento específico. A partir daí, e com um acompanhamento semanal que vai ser feito desses indicadores, o plano pode sugerir que medidas mais intensas de distanciamento sejam aplicadas em determinados locais, e em outros pode haver, por estar com uma redução na velocidade da transmissão, com capacidade de atendimento em leitos hospitalares, em leitos de UTI, pode haver a liberação de um afrouxamento nas regras de distanciamento social. Secretário João Gabardo, a pergunta agora de José Maria Trindade, direto de Brasília. Zé Maria. Pois é, secretário, eu tenho dito que só a história vai dizer quem acertou, quem errou e quem foi mais ou menos nesta convivência com o coronavírus, né? Ele tem desafiado a ciência, os profissionais. Eu tenho conversado com profissionais que dizem que há uma melhoria no atendimento, e isso facilita para os profissionais que já estão aprendendo a lidar com o vírus ali minimamente. Outros falam ali da circulação em algumas regiões, como, por exemplo, Santa Catarina, onde não houve a circulação do vírus, enfim, há um aprendizado, mas nós já estamos há 4 meses, mais de 4 meses de convivência com esse vírus. O que o senhor mostra ali como mudança no comportamento, nesta relação, e analisando alguns casos no exterior e aqui no Brasil? O que o senhor descortina aí como novidade, o que se depreende desta situação até agora, depois de mais de 4 meses? Bom, primeiro que realmente nós temos um problema no enfrentamento da pandemia, que é a polarização, né, o radicalismo. Aquelas pessoas que defendem que há necessidade de um isolamento absoluto, todo mundo tem que ficar em casa e ninguém pode sair, não há a qualquer momento e para sempre, ou pelo menos enquanto a gente tenha aí vacina ou tratamento, ou que a gente possa ter as pessoas já imunizadas naturalmente, o que vai demorar muito tempo, é muito difícil. Por outro lado, nós temos pessoas que acham que a vida tem que seguir normalmente e quem tiver que adquirir a doença vai adquirir, vai criar imunidade e outras tantas não resistirão à doença. Não é uma coisa nem outra, nós precisamos encontrar um equilíbrio, né? Um equilíbrio, e a gente sempre falava isso lá desde o período no Ministério da Saúde, que nós teríamos que enfrentar a epidemia em algum momento. Só que nós poderíamos enfrentar a epidemia em melhores condições do que os países da Europa e o próprio Estados Unidos. Eles não tiveram tempo de se preparar. O Brasil teve tempo de se preparar para o enfrentamento da epidemia. E esse tempo foi o motivo da redução do número de óbitos no Brasil. Nós olharmos em números absolutos, em seguida nós deveremos ser o segundo país em número absoluto de óbitos por coronavírus. Quando a gente relaciona isso à população, à quantidade de população, se pega o indicador por 1 milhão de habitantes, a posição do Brasil ela é muito melhor que esses países todos da Europa, é melhor que o indicador da França, da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos. Só não é melhor do que o da Alemanha. E por que aconteceu isso? Porque a Alemanha tinha leitos de UTI 3 vezes maior, em quantidade maior do que o Reino Unido, a França, a Itália. Então a Alemanha estava muito bem preparada. E aí ela teve condições de fazer um enfrentamento com um resultado muito positivo. O Brasil teve condições de fazer isso, né? Ontem nós apresentamos os dados aqui de São Paulo. São Paulo, antes da epidemia, tinha 3 mil leitos de UTI. 3 mil.
E já tinha, na época, antes da epidemia, São Paulo já tinha mais leitos do que a França, do que a Espanha, do que a Itália, com populações parecidas. Nós dobramos o número de leitos. Atualmente, São Paulo tem 6.000 leitos de UTI. Dobrou a capacidade de atendimento. Então, isso significa que um número maior de pessoas podem ficar doentes porque vão ter assistência. Porque esse era o risco. Se nós não fizéssemos o distanciamento social, nós teríamos muitas pessoas ficando doentes ao mesmo tempo, simultaneamente. E aí o sistema iria entrar em colapso. À medida em que nós aumentamos a capacidade de atendimento, dobramos o número de leitos, o Estado adquiriu uma musculatura capaz de dar um atendimento sem que haja, não aconteceu em São Paulo até o momento, não teve óbito em São Paulo por falta de assistência. Isso aconteceu em Manaus, aconteceu em Belém, porque o número de leitos de UTI já era precário, já era insuficiente. Com o aparecimento da pandemia, o número de pessoas que ficou sem acesso aos hospitais foi muito grande, muita gente morreu em casa, inclusive. São Paulo não. Os óbitos que aconteceram até agora foram evolução natural da doença. Infelizmente, pessoas com algumas comorbidades, doenças crônicas, a idade, pessoas que o seu organismo não tiveram condições de enfrentar esse vírus. Mas não houve nunca óbito por falta de assistência. Então, o que nós aprendemos é isso, que nós teríamos que ter essa capacidade de atendimento e, ao mesmo tempo, tomar todas as medidas para que nós não tenhamos um número muito grande de pessoas simultaneamente doentes buscando os hospitais. Porque com o isolamento, com o distanciamento social, a gente diminuiu o número de pessoas doentes num primeiro momento. Mas isso tem um custo. Nós vamos enfrentar a epidemia por um tempo muito maior. É o tal achatamento da curva. Secretário, e para a gente fechar, Rodrigo Constantino com a última pergunta. Constantino. Bom dia, secretário. Muito importante isso tudo que você está dizendo e lembrando, né? Porque muitos falam em ciência, e a gente está vendo, como o próprio Zé Maria lembrou, que tem muita falta de conhecimento acerca dessa pandemia aí, muitas coisas mudam rápido, né? Mas a ideia antes era exatamente essa, achatar a curva, ganhar tempo, construir leito para evitar o colapso do sistema. E, ao mesmo tempo, a gente vê muita gente, né, nas redes sociais e em discursos oficiais, quase atribuindo ao presidente ou ao governo federal a culpa pelas mortes e fica numa contagem mórbida, passou de 30 mil, esquece inclusive a relação à população. O Brasil com mais de 200 milhões de habitantes, o senhor mesmo lembrou que nesse critério que é o único válido, o Brasil não está nem entre os 10 piores, e de repente ficam colocando a culpa em quem não está favorável a um isolamento radical. Né? Como o senhor mesmo disse, nenhuma morte em São Paulo se deveu à ausência de leito. O senhor acha que está havendo muito sensacionalismo, muita politização dessa pandemia? Eu não tenho dúvida, eu acho que todos têm o mesmo objetivo. Eu acredito que os governadores, os prefeitos, o presidente da República, todos têm o mesmo objetivo. É reduzir o número de óbitos, ter a melhor capacidade de enfrentamento à doença. Só que com metodologias e com estratégias diferentes, né? E o radicalismo, como tudo na vida, né, no Brasil, Constantino, tem sido muito negativo, né? As pessoas radicalizam muito o discurso e se posicionam sempre nas extremidades, né? Ou é isso ou é aquilo. E na verdade, a gente está vendo que o enfrentamento da epidemia nos ensina muita coisa. Ninguém sabia, ninguém tinha conhecimento, nunca tinha sido feito medidas tão drásticas de isolamento social como se fez para o enfrentamento do coronavírus. Nós estamos todos aprendendo com esse vírus. A gente falava no início que a curva só ia ficar descendente, só iria diminuir o número de casos quando nós tivéssemos 40%, 50% das pessoas já imunizadas, né, com anticorpos. E não é isso que está acontecendo. Nova York teve o que teve, e Nova York tem 21% da população imunizada. Tem 80% dos nova-iorquinos que ainda não tiveram contato com o vírus. Mesmo em Manaus, Belém, 20%, 24%, 25%. Aqui em São Paulo, apenas 3% tem anticorpo para o vírus. 97% da população ainda não tem. Então, nós vamos ainda enfrentar essa epidemia por um bom tempo. Agora, nós temos que ter inteligência para poder enfrentar essa epidemia
da melhor forma possível, com maior segurança para as pessoas, com menor risco para elas, mas ao mesmo tempo fazendo que determinadas atividades já possam começar a iniciarem a funcionar. As manifestações populares estão sendo potencializadas pela revolta das populações de diversos países que estão insurgindo contra o preconceito e desigualdades. Para repercutir esse assunto, a Jovem Pan ouviu uma das principais vozes em defesa da inclusão racial, especialista em diversidade e mestre em gestão de políticas públicas pela FGV, Liliane Rocha. Vamos conferir. Manifestações com proporções enormes como essas, por um motivo tão importante mesmo, costumam atingir seus objetivos? Olha, eu entendo que essas manifestações que estão acontecendo agora nos Estados Unidos, né, e já influenciando outras partes do mundo, elas são uma oportunidade única da gente parar e fazer uma conversa que, via de regra, a gente considera uma conversa difícil, acho que a gente considera uma conversa desagradável. Eu tive uma professora no MBA de Gestão da Sustentabilidade na FGV, a Esther Freitas, que ela fala que o brasileiro ele é do contorno e não do confronto. Então, no Brasil em particular, a gente tende a contornar e a ter muita dificuldade de falar sobre temas como o racismo e o racismo estrutural, né? Então, quando eu vejo essas manifestações e vejo a gente parando aqui no Brasil também, depois da gente ter tido o assassinato do João Pedro, por exemplo, de 14 anos dentro de casa, em São Gonçalo, dia 18 de maio, logo depois disso a gente teve a Bianca Regina, lá na Cidade de Deus, também assassinada dentro de casa. E apesar da gente ter se manifestado e ter tido momentos de comoção, esse momento agora do George Floyd nos Estados Unidos, em várias partes do mundo, repercute com muito mais força e soma nesse momento que a gente tem vivido no Brasil, de que a gente já tinha ficado estarrecido com essas mortes recentes, num país onde 55,8% da população é composta por negros, e que a gente pode parar e falar um pouquinho sobre violência policial, sobre direitos da população negra no Brasil, sobre os homicídios de jovens no Brasil. 75% dos jovens assassinados no Brasil em homicídios são negros. Sobre pobreza no Brasil, 75% da população em pobreza no Brasil são negros. Então, entendo que esse contexto ele dá uma oportunidade para a gente parar e conversar, e olhar os Estados Unidos, mas também olhar para o Brasil. E Liliane, com certeza, quando você diz sobre essa importância do diálogo, de conversar, de trazer o assunto à tona, de não esconder, não mascarar, essas conversas, como é que a gente está tendo agora aqui na Jovem Pan, com grande audiência, esse tipo de conversa em momentos como esse ou em outros momentos também, como por exemplo nas escolas, dentro de casa, na política, em quais outros momentos essas conversas devem estar sempre sendo levantadas e não só quando acontecem situações trágicas como todas essas que você citou e a gente vem acompanhando? Essa é uma conversa para todos os espaços, né? Eu tenho conversado com as pessoas, o brasileiro tem um estudo da Ipsos que fala que o brasileiro é o segundo maior desconhecedor da sua realidade. O que isso quer dizer? A gente não sabe muito da nossa história, ou a gente não aprendeu, ou a gente aprendeu e esqueceu. Isso acontece nas escolas, nas conversas em família e desdobra nas empresas, que é onde eu mais trabalho essa questão da diversidade. Então, quando eu pergunto para as pessoas, falo assim, olha, quantos anos que a gente teve de escravidão no Brasil? Normalmente as pessoas não respondem em coro, elas não sabem, a gente vai conversando um pouquinho e daí a gente chega, né? Olha, foram 388 anos de escravidão no Brasil. Mas eu gosto que as pessoas sintam que é isso. Então, normalmente eu falo, foram 388 anos nos quais pessoas como eu eram como essa caneta. Um objeto que pertencia a outra pessoa, porque daí a gente consegue entender, né? Eu jogo essa caneta, eu largo, eu faço que é um objeto que pertence a outra pessoa. Foram 388 anos. E a gente tem só 132 anos de abolição. 132 anos é muito pouco. E o fato da gente não lembrar dessa história e não conversar dessa história da forma adequada, em que pese a lei já fala que a gente tem que fazer isso, né? Mas a gente não conversa de forma adequada nas escolas, não tem base para conversar nas famílias, faz com que a gente não reflita o que isso quer dizer, né? Então tem uma outra pergunta que eu costumo fazer, que é assim, eu sou escrava? Eu não sou escrava, né? O pessoal às vezes demora um pouquinho para responder, brinca, escrava do sistema econômico, eu falo todos nós. Mas essa escrava, esse objeto que pertence a outra pessoa, eu não sou. Meu pai não é. Meus avós não eram, mas minha avó nasceu em 1919. Os meus bisavós
provavelmente já foram escravos, já pegaram esse período. A gente está falando de 4 gerações. 4 gerações, é muito pouco tempo. Recente. Então, quando a gente começa a conversar disso na família, nas escolas e nas empresas, a gente tem mais oportunidade de mudar essa situação. Claro. E essa conversa, na sua opinião, então, ela pode ajudar, quem sabe, a diminuir, pelo menos, que seja um pouco o preconceito? Porque, até te pergunto e não afirmo, a pessoa nasce preconceituosa? Na sua opinião, em qual momento surge o preconceito? Essa é aquela questão... Luciana versus Rubiana, né? O homem nasce bom e a sociedade que corrompe, ou o homem já nasce mal, né? Eu entendo que nós nascemos sem preconceitos e que a sociedade e essa ausência dessa educação pró-diversidade e pró-inclusão, e essa questão de que a gente está aí 4 gerações, né, desse processo de escravidão, e que a gente não conversa sobre isso e vai reproduzindo, né, eu sempre falo, o que o nosso bisavó ensinou para o nosso avô, para a nossa avó, para o nosso pai, para a nossa mãe, que ensinou para a gente, né, então a gente vai reproduzindo um aprendizado equivocado, algo que a gente naturalizou e não para pensar, e aí o preconceito vai se perpetuando. A gente tem 2 caminhos aí, né, que parece que a sociedade está mostrando para a gente nesse momento. Um caminho muito claro é a educação, a conversa, trazer esse tema para a pauta e conseguir conversar de forma construtiva, e um outro caminho que é a gente não conversar sobre isso, não resolver, ter situações como a do João Pedro e a do George Floyd, e isso se tornar manifestações e se tornar revoltas. Eu estava lendo hoje uma frase do King que eu gostei muito, trouxe aqui pra gente: o tumulto é a linguagem dos que não são ouvidos. Então olha que interessante, né? Quando a gente entra numa ausência de educação e entra numa ausência de diálogo, talvez a gente acabe caindo no tumulto, justamente que é onde as pessoas vão então extravasar, né, os seus incômodos e os seus medos e os seus receios e as suas angústias em relação a toda essa desigualdade que a gente vive. Legal e pertinente mesmo a frase para o momento que a gente está vivendo. Você vê o preconceito no mesmo patamar de, por exemplo, 10 anos atrás? Olha, eu acho que a gente avança em algumas medidas, né? Então, por exemplo, a gente tem aí a legislação de cotas, que é uma medida provisória, que entrou em vigor em 2012, né? Vai até 2022, vai até o ano que vem, onde a gente consegue, por exemplo, ampliar a quantidade de negros nas universidades e dar luz a uma intelectualidade negra brasileira. Isso é muito bacana, né? Então a gente tem alguns avanços em legislação. Mas quando eu olho, por exemplo, né, tem um estudo do Instituto Etos que chama Perfil Social, Racial e de Gênero, com as 500 maiores empresas brasileiras. Vou trazer aqui o número de 2016, esse estudo ele tem série histórica, ele aponta que nas 500 maiores empresas brasileiras, a gente tem no quadro funcional cerca de 33, 35% de negros, e na liderança, quando a gente vai para a gerência acima, a gente tem 4,7% de negros. No estudo anterior, a gente tinha 5,3% de negros na liderança. Então, de 2010 para 2016, o percentual de negros na liderança das 500 maiores empresas brasileiras, por exemplo, caiu. Isso é emblemático. Se a gente olha mulheres negras na liderança dessas empresas, é 0,4%. Então a gente pensa, poxa, tem uma intelectualidade negra emergente no Brasil, uma intelectualidade negra emergente empreendedora, né, como eu, porque daí a gente não encontra espaço nas grandes empresas brasileiras e a gente acaba virando essa massa empreendedora, porém um percentual muito grande desses negros empreendedores com uma renda ainda muito baixa por mês, né, em pequenos negócios, mais informais, menos estruturados, e quando a gente vai nas grandes empresas, esse pessoal não está lá. Então como que a gente faz? Porque direito de acesso ao trabalho é fundamental, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 23, ela fala isso. Todo ser humano tem direito de acesso ao trabalho. A população negra brasileira, 55,8% da população, está tendo direito de acesso ao trabalho? Boa pergunta, né? Agora, você vê o racismo nos Estados Unidos maior do que no Brasil? Porque justamente você falava agora sobre a oportunidade, o mercado de trabalho. A gente vê nos Estados Unidos, parece que a população negra com mais oportunidades de bons empregos, em melhores cargos, não? Eu gosto de comentar, acabei de falar, né, um pouquinho de lei de cotas. Eu costumava ser contra a lei de cotas até eu ir para a África do Sul e começar a entrar nos estabelecimentos e não ser a única negra, porque no Brasil, dependendo do estabelecimento que eu tô,
dependendo do restaurante que eu tô, se eu tô num restaurante na Avenida Paulista, já não tem negros, nem garçons, né? Teve um dia que eu falei, gente, mas nem os garçons aqui são negros. E quando eu fui para a África do Sul, em um dos momentos eu comecei a conversar com um homem negro e perguntei, falei, nossa, por que tem negros aqui? E ele falou, olha, por causa da política de cotas e do Mandela, aquele período que a gente passou ali em meados de 90, 94... E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui estudar também os Estados Unidos e o contexto da Lei de Direitos Civis, ali em 60, né? Então, a gente tem o caso da Rosa Parks, que é tão emblemático, né? Que é o caso que ela se recusa a sair do lugar que ela está sentada no ônibus, onde, teoricamente, ela teria que levantar para os brancos sentar. Mas aí eu fui estudar todo esse contexto dela, mas do Malcolm X, do Martin Luther King, e fui entender a força da lei de cotas, né? Da Lei de Direitos Civis e do processo de equalização que foi feito nos Estados Unidos em 60. Então, os Estados Unidos fez em 60, a África do Sul fez em 90 e o Brasil vai fazer em 2012, né? Então, nesse sentido, eu entendo que nos Estados Unidos a gente tem um processo anterior ao Brasil, mesmo com um percentual de população negra menor, para falar de inserção em universidades, inserção no mercado de trabalho, representatividade em filmes, né, em todos os lugares. E isso se reflete, né? Hoje a gente vê uma potência da população negra norte-americana muito forte e muito evidente. Certo, interessante também acompanhar a sua opinião sobre o sistema de cotas que é tão polêmico. E Liliane, voltando um pouquinho para as manifestações que são assunto no mundo inteiro, a gente acompanha imagens muito fortes. Quais as principais consequências que você vê que a gente pode esperar a partir dessas manifestações, agora quando o tumulto todo por todos os países começar a perder força? Olha, eu espero que, em termos de sociedade, né, e população, que a gente esteja mais atento, né? Então eu acho que esse momento de manifestações e manifestações que principalmente a gente aqui no Brasil até estranha, né? Porque são manifestações que pra gente aqui, nossa, são algumas partes dessas manifestações são violentas, mas eu acho que para a população chama atenção, quer dizer, a gente não pode esperar chegar nesse limite, a gente não pode esperar que pessoas, que um jovem de 14 anos seja assassinado dentro de casa, que uma jovem de 22 anos seja assassinado dentro de casa, falando de Brasil, que um homem nos Estados Unidos seja assassinado sendo filmado. Olha a sensação de impunidade, olha a naturalização do racismo, né? Não se importou o que estivesse sendo filmado. Então eu espero que a população esteja mais atenta, alerta e escolhendo esse caminho, digamos, da educação, e que os governos globais também estejam mais atentos e atuantes, entendendo que se os governos globais não atuarem por bem, né, então assim, eu tenho que equalizar essas desigualdades, talvez eles sejam pressionados a atuar por mal, né? Então, de novo, muita gente critica até as manifestações, mas assim, uma população que já vem sendo assassinada, que já a maior parcela da sua população já morre, até num contexto de pandemia, né, eu tenho trazido a pandemia, a gente já vinha conversando de Estados Unidos, olha, a pandemia nos Estados Unidos, ela está matando mais negros, então imagina o nível de desespero que uma parcela da população é lançada, o nível de pressão já no contexto de pandemia, e aí a gente entra num contexto onde esse racismo estrutural se mostra no seu ápice, que é a violência do Estado, né, que é uma exacerbação de violência policial, e aí o que resta a população fazer, né? De repente para uma medida de ruas e de repente acabar desembocando numa medida mais agressiva. Então eu espero que os governos globais estejam mais atentos e atuantes para evitar que a gente chegue nesse ponto, porque a gente pode chegar nesse ponto outras e outras vezes ainda. Com certeza. E você falava agora há pouco sobre a violência, né? Na sua opinião, o vandalismo em meio às manifestações, ele é inevitável, faz parte de momentos como esse ou atrapalham o intuito do protesto? Eu entendo que eles atrapalham o intuito desse processo, né, de manifestações. Eu entendo que não são todas as pessoas que estão recorrendo à violência, mas eu tenho comentado, né, eu mesma, Liliane, faz 3 meses, eu virei à noite numa delegacia. Um amigo meu, que é um homem trans, a gente estava num bar, a hora que a gente saiu, ele sofreu uma agressão do segurança do bar. Nós chamamos a polícia, eu falei, chame a polícia, né, sou uma cidadã, qual que é a primeira coisa que a gente fez? A polícia vai me defender. A gente chamou a polícia e a polícia sugeriu ali que nós não tivéssemos pago a conta, pegou o nosso documento, levou a gente para a delegacia e a gente virou a noite na delegacia.
Tudo isso para falar o quê? Não justifica-se a violência, mas às vezes uma parcela da população, repito, né, que vem sofrendo violências constantemente. E isso, imagina, eu não moro hoje, né, já morei, mas hoje eu não moro na comunidade, na favela, mas imagina os processos sistêmicos de violência que essa parcela da população e essa comunidade sofre, e aí a gente chega num momento desse de manifestações de novo, né, pode sair do controle. Quem sofreu a violência pode acabar imputando essa violência de volta para a sociedade. Tá certo? Não tá certo. É o caminho? Não é o caminho. A gente tem como garantir que isso não vai acontecer? Tampouco, não temos como garantir dentro desse processo e desse sistema, a gente não tem como garantir que se chega nesse ponto, que a violência ela não vai ocorrer, porque ela é sistêmica, ela é social. Vai formando uma bola de neve muito grande, né? E agora você citava sobre um colega gay, acho que foi algo assim que você falou, e justamente o preconceito não é só entre negros e brancos, ele existe na comunidade LGBT, acontece com chineses, agora na pandemia a gente acompanhou alguns casos, acontece com pessoas ruivas, com mulheres loiras, a gente vê piadinhas, brincadeiras, né? Quer dizer, chamadas de piadinhas e chamadas de brincadeira, que é por aí que parece que começa, né? Você pode contar isso pra gente, né? Por onde começa? E outra coisa, a gente vê nas redes sociais, nesse momento agora, muita gente se postando contra o racismo, fazendo postagens, se colocando contra o racismo, escrevendo frases muito lindas, mas e o dia a dia, hein? Será que individualmente, nas suas atitudes, no dia a dia, pode fazer a diferença? Como você trata outra pessoa? Isso é uma forma de combater o racismo ou só participando de grandes movimentos? Acho que tem um exercício aí que é muito difícil, né, que é um exercício primeiro, que é o exercício do quem eu sou, né, e como eu reproduzo esses processos na sociedade. Então a gente tem alguns estudos que apontam isso, né, que é assim, estudos da USP, de revistas que falam, você é racista? Não, eu não sou racista. Ah, mas no Brasil tem racismo? Ah, no Brasil tem racismo. Então é proporcionalmente assim, 90% fala que não é racista, mas 90% fala que o Brasil é racista, né? Então assim, eu não sou, mas o outro é. Eu não tenho preconceito com mulher, mas o outro tem. Então quando a gente começa a identificar na gente, porque de novo, o machismo é estrutural, o racismo é estrutural, a LGBTfobia é estrutural, né? Faz parte de um processo de construção social, onde os direitos adquiridos e conquistados, eles são extremamente recentes, né? A pauta dos direitos humanos é recente. No Brasil, a Constituição Cidadã é recente, né? 1988. Então, como que a gente começa a se entender como esse indivíduo e esse cidadão pró-direitos humanos, pró-Constituição Cidadã, que também faz parte dessa estrutura de sociedade e para de reproduzir e entende, por exemplo, né, você falou das piadinhas, se só eu tô rindo da piada, ela não é engraçada, né, eu não posso rir, acho que o Cortella fala isso, né, eu tô rindo do outro ou eu tô rindo com o outro, né, se eu tô fazendo uma piadinha de uma loira e tô rindo dela, pera, não tem graça, né? Rindo, ou eu estou rindo com ela porque a gente está fazendo uma piada realmente agradável e que faz sentido para todo mundo. Então, essa reforma e demanda esforço, né? A lei da física fala isso, um corpo tende a permanecer no mesmo lugar, a não ser que ele sofra um impulso. A gente está sofrendo um impulso, né? É pandemia, é manifestações, é gravação de vídeo de pessoa morrendo, o impulso social está aí. E aí, a gente vai querer se mover e se mobilizar para nos tornarmos seres humanos melhores, individual e coletivamente, porque um não acontece sem o outro? Muito bem falado. E quais as consequências, Liliane, que você vê do racismo na vida de uma pessoa? Olha, eu acho que a gente pode começar por essa questão da violência, né, sofrida na sociedade, de como o racismo, eu estou dando palestra às vezes, e eu falo muito com CEOs de empresa, né, eu sou consultora consultiva de um grupo de presidentes de empresa, e as pessoas falam assim, mas você, o preconceito no Brasil, ele é de renda, você não sofre mais preconceito hoje, né, MBA, mestrado, viajada, dona de empresa, autora de livro, e aí agora, cada vez eu tenho uma história, né, a história mais nova agora é essa da delegacia, eu falo, olha, faz 3 meses eu estava na delegacia, né, o policial quando chegou, ele não olhou para mim e falou assim, uma pessoa mestrado, essa pessoa deve ter pago a conta. Não, ele chegou, olhou para mim, uma mulher negra, olhou para o meu amigo, um homem trans, falou, essas pessoas não pagaram a conta. É óbvio que se o segurança tomou alguma medida, é porque essas pessoas foram infratoras. Então você tem o seu direito retirado desde o direito à vida,
que é um direito básico simples, né, que todo mundo consegue entender o que é você ter a sua vida em risco. Há o direito à educação, há o direito à saúde, vamos falar de novo da pandemia, há o direito à moradia, estamos falando de novo da pandemia e das condições de vida que a gente tem no Brasil, há o direito de acesso ao trabalho, numa sociedade onde ter renda é o que garante, de certa forma, a sua dignidade. E aí você não tem, por mais que você esteja, de novo, como intelectualidade negra emergente, essa intelectualidade negra emergente não tem acesso aos postos de trabalho nas 500 maiores empresas brasileiras. Quando empreende, nem todo mundo é exitoso. Quando a gente olha para o poder público no Brasil, a gente também não vê essa parcela da população representada, né? Então é como se você fosse sendo invisibilizado ao longo da sua vida, numa conversa que, de novo, para a gente parar e fazer essa conversa, um homem negro ele tem que ser asfixiado por 8 minutos, com vídeo gravado e manifestações no mundo inteiro. Aí a gente para conversar sobre isso. E termina aqui essa edição do especial Jovem Pan Coronavírus. Obrigada pela audiência e até mais. Jovem Pan.